Estamos de volta aqui no segundo bloco e agora nós vamos aqui conversar um pouco com a ex-vereadora Kátia Sena. É um nome ainda muito vivo na cidade e não poderíamos, diante das discussões que têm sido levantadas nas redes sociais, na cidade, nos meios de comunicações, não poderíamos deixar de convidá-la para poder falar um pouco sobre esses temas que tanto se discute hoje, que é o vídeo monitoramento, a guarda municipal e a política atual, voltando também um pouco ao passado. Estamos já aqui com a ex-vereadora Kátia Sena. Boa noite, vereadora. Boa noite, Carlos. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os telespectadores da Sena TV e dos ouvintes da 87 FM. É um prazer estar aqui. Ok, para nós também é um prazer, Luiz. Boa noite, doutora Kátia. Uma das perguntas que eu inicio fazendo à senhora sobre essa questão política. A senhora teve um mandato de vereadora, né? Posteriormente a senhora pleiteou para a candidatura a prefeita. Qual foi o maior aprendizagem que a senhora poderia citar nesse seu curto período na política, até o prezado momento? Bom, não foi uma experiência muito boa, porque quando fui vereadora, né, de 13 vereadores, 11 vereadores eram aliados ao prefeito. Então eu tive uma dificuldade tremenda para trabalhar. E no final do mandato eu já estava cansada. E aí vem a pergunta, por que o executivo? Para não sair como uma covarde, porque covarde eu nunca fui. Eu queria melhoria, mas infelizmente uma andorinha só não faz verão. Fiz a minha parte, não deixei de fazer, mas uma andorinha só não faz verão. E aí, partindo disso, eu entendi que no executivo teria sim mais chances de ajudar essa cidade. E aí fui para a candidatura majoritária para que o povo tivesse uma opção de voto, porque a nossa cidade está sendo governada por um mesmo grupo há 20 anos, quase 20 anos, né? Então, assim, nós vivemos um atraso tremendo. O maior aprendizado é de que nós devemos sempre, aonde você estiver, se manter firme, né, com seus princípios, com seus valores. Então, tanto foi dito na minha candidatura, vai vender a candidatura, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Fui até o fim. Mesmo sem chances de ganhar, eu fiz o que eu acredito. Eu fiz o que realmente o meu coração mandava, que era fazer um trabalho bem feito em prol da cidade, né, não envergonhando a minha família, não envergonhando ao Deus que eu sirvo. Então, estou muito satisfeita. Foi um aprendizado, não me arrependo de nada, né? Eu acho que as pessoas puderam ver o trabalho. E aqueles que falaram mal lá atrás, hoje, né, eu acho que passou tempo suficiente para ver que realmente perderam uma oportunidade de votar em alguém com caráter e que não se vende por nada. Ok. Kátia, doutora Kátia, pegando um gancho do que você falou, de que decidiu sair numa candidata majoritária para não sair como covarde naquele momento já de desmotivação do legislativo que a senhora pautava. A senhora sempre exerceu o seu mandato com muito zelo e cuidado e responsabilidade com o voto dos que lhe confiaram. Pegando ainda essa questão, eu pergunto, Kátia Sena foi vereadora no momento certo? O momento seria agora? Ou levando em consideração a isso e vendo que hoje, apesar de termos feito aí 5 vereadores de oposição e hoje parece que está reduzida a 2 ou a 3, não se sabe ainda, vendo esse cenário, continua ainda essa desmotivação? Na verdade, Carlos, a situação política de Macaíba é muito delicada. Infelizmente, eu vejo que muitas pessoas que se dizem oposição, né, na verdade não são. E isso é muito temerário. Muitas pessoas que estão aí se dizendo oposição, elas são oposição a um grupo, porque queriam estar lá se beneficiando e não têm oportunidade. Eu acho que assim, o que a gente precisa entender é que o objetivo maior de você exercer um cargo público é você poder trazer melhorias, ajudar a população como um todo. E, infelizmente, nós vemos aí pessoas de oposição que, na verdade, quando muda o prefeito e se alia a ele, começa a marcar exame para alguns, começa a ter um posicionamento que se beneficia, indica a família todinha. Então, que oposição é essa? É uma oposição só para bater e tirar e ser o próximo beneficiado? Então, assim, eu
vejo com um pesar muito grande. Eu acho que a gente precisa de pessoas comprometidas e de pessoas que queiram bem da cidade e não o seu benefício próprio. E não pessoas que queiram apenas usar a política para beneficiar alguns. Por isso que a gente não está indo para frente. Porque eu já batia na minha campanha e bato até hoje. O que está errado é a forma de governar. Não é prefeito A, prefeito B, é a forma de governar. Sim. Luiz? Perfeito. Dá aqui nesse curto tempo aqui que a gente está, dá para perceber que a senhora se exprime de maneira bem incisiva e demonstra autenticidade, que é uma das coisas que raramente a gente encontra na política. A senhora tem um conhecimento, percebe-se, bastante rico e tem uma retórica bastante penetrante nas pessoas. A senhora não já pensou em refletir, voltar a atuar, militar na política? É uma questão bastante delicada. Como eu te falei, eu quero muito, eu desejo que a população acorde, que a população consiga enxergar o que realmente é preciso mudar. Infelizmente, da forma que está hoje, uma campanha altamente cara, porque a gente vê aí vereadores gastando muito para se eleger, tudo. Eu realmente entendo que a gente precisa mudar essa forma, que a gente precisa ver o que está acontecendo, mudar esses vereadores que estão aí. Vereador aqui em Macaíba, né, é uma profissão, são pessoas que estão há muito tempo. Então, assim, da forma que está hoje, eu realmente continuo desanimada, né? E vendo esses novos grupos que se intitulam como novos, mas, na verdade, estão aí por trás de velhas raposas, né? Então, é delicado. A situação hoje é delicada. É verdade. Perfeito. A gente, de fato, tem um grupo de pessoas que alguns já têm mandato, outros se rotula de novo. Essas pessoas que, de fato, hoje estão emergindo na política, que elas tenham boas intenções, qual seria o conselho que a senhora poderia dar a eles para que eles amanhã ou depois não viessem se frustrar, como talvez a senhora possa ter se frustrado posteriormente? Eu digo primeiro, cuidado. Cuidado, porque é um ambiente altamente delicado, é um ambiente de muita corrupção. Então, assim, não perca a sua essência, não perca o que a gente tem, assim, eu pelo menos acredito muito nisso, o que eu tenho de mais precioso é o meu nome. Então, assim, não me arrependo de nada que fiz, porque hoje é tão bom você ouvir, na minha profissão como advogada aqui em Macaíba, ouvir: Kátia, se você não se vendeu numa política, você não vai se vender na profissão, então eu confio em você. Então, assim, não percam a essência de vocês. Lembrem, o cargo público, ele passa. Você filho, você pai, você mãe, você membro da sociedade, você fica. Então, cuidado. Doutora Kátia, as pessoas, principalmente em Macaíba respira política todos os dias. E as pessoas, elas quando não veem alguém militando politicamente, elas costumam dizer que aquela pessoa sumiu da cidade, saiu da cidade. E a senhora ainda atua muito fortemente na área da advocacia, aqui na cidade, inclusive, que tem um escritório aqui em frente ao Fórum Municipal. Então, a pergunta que nós façamos é o seguinte: Kátia Sena sumiu de Macaíba ou ela continua bem ativa? Carlos, claro que quando você sai do cargo, né, essa visibilidade ela é menor. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que Kátia continua aqui, né, continua dando a sua contribuição para a cidade. E o mais importante, quando a gente passa por uma eleição, a gente tem o chamado capital eleitoral, a gente tem um valor, que são os votos que a gente teve. Então é muito fácil quando você está na política e você termina uma eleição, vem alguém querer te dar um cargo comissionado, né, querer te dar facilidades para que você possa realmente representar e depois servir a essa pessoa com os votos que você teve. Eu fiz a opção mais difícil, mas não me arrependo dela. Que quando eu saí da eleição, eu disse: não vou ser cargo comissionado de ninguém. Eu vou para a minha profissão. Eu fui a primeira fonoaudióloga aqui de Macaíba, eu sou advogada, e eu disse: vou viver única e exclusivamente da minha profissão. Se a gente olhar aí,
essas figuras da política, ninguém tem essa coragem não, Carlos. É muito mais fácil você ir pro jeitinho, você se acomodar num cargo. Então, continuo. Claro que agora numa atuação diferente. Eu preciso sustentar a minha família com o meu trabalho. Então, assim, eu não posso dedicar todo o meu tempo. Quando eu era vereadora, não. Eu dedicava todo o meu tempo em projetos, em audiências públicas. Então, assim, fiz tudo o que eu podia fazer, realmente. E até quebrei uma história, eu peço só um parêntese, mas assim, quebrei uma história que o povo dizia assim, a audiência pública não resolve nada. Mas numa audiência pública que eu lutei fervorosamente a favor da segurança pública, nessa audiência, quando eu disse, vou doar 1 mês do meu salário para montar o sistema de vídeo monitoramento, o prefeito no instante correu lá e fez. Agora, claro, como é um prefeito que não quer o crescimento da cidade, o que ele fez? Não fez da forma correta, da forma que o projeto se propõe, que na verdade era adquirir as câmeras de vídeo monitoramento, interligar com o serviço de inteligência da polícia e aí sim prestar um serviço de qualidade à população. Mas o que ele fez? Ele aluga por um preço 5 vezes mais caro ou mais. Na época era 5 vezes mais caro do que a compra. Né? E ainda não interligou com o serviço de inteligência. Então, assim, infelizmente, a gestão que aí está não contribui, mas eu tenho certeza que eu fiz minha parte e continuo fazendo, claro, que nas minhas limitações. Ok. Uma das grandes discussões, que a senhora já deu um toquezinho aí, é exatamente o vídeo monitoramento da cidade de Macaíba, que hoje é uma discussão que permeia nos grupos, nas redes sociais principalmente, e nas rodas de conversa. E puxando um pouquinho mais atrás, ainda no seu mandato, quando a senhora propôs, inclusive essa audiência que a senhora falou, a audiência pública para a segurança, e dali surgiu, né, a questão do vídeo monitoramento, que a senhora já estava trabalhando nisso, já estava com olhar para o vídeo monitoramento, e cobrando bastante. E na audiência pública, inclusive hoje eu se discutia sobre a questão das audiências públicas, o que é que sai de positivo, o que é que não sai, e hoje eu conversando com um colega, Márcio Varela, que todos conhecem, e eu até disse a ele que até hoje eu não vi qual o efeito prático dessas audiências públicas que foram promovidas na cidade de Macaíba, e usei como referência essa audiência que a senhora promoveu na época, que inclusive teve que até pedir o respaldo ao Ministério Público para que essa audiência fosse pautada. E eu dizia ao Márcio Varela que uma audiência pública, para que ela tenha efeito, ela tem que ter o apoio do Legislativo, da Casa, lógico, e do Executivo. E as audiências públicas que nós vimos em Macaíba, até hoje, parece que elas são coisa que repele no Executivo e repele no Legislativo. Quando um parlamentar consegue, de forma isolada, propor e levar a audiência pública ao povo, os efeitos práticos não acontecem. E às vezes é necessário esse parlamentar se dispor, se desprender de certa, até financeiramente, como a senhora fez na época, de dispor 1 mês do seu salário de parlamentar para dar a contrapartida do vídeo monitoramento, que foi uma questão que a senhora correu bastante atrás, e naquele momento, como a senhora bem frisou, o Executivo, o representante do Executivo, pediu para esse dinheiro para consertar viaturas. Foi uma coisa até engraçada. Mas, ainda nesse sentido, naquele momento do vídeo monitoramento, foi uma questão importante, porque hoje o vídeo monitoramento está na cidade, doutora Kátia, mas me parece que ele não está da forma que a senhora propôs, não é isso? Volto a dizer, Carlos, é um governo que está há 19 anos e não tem interesse que a cidade vá para frente, que a cidade cresça. Nós estamos aqui pertinho de Natal. Nós, assim, poderíamos estar à frente muito mais do que hoje. Mas o que ele faz? Ele pega bons projetos, inviabiliza, né, faz do jeito dele, do jeitinho, né, e acaba distorcendo. E a gente vive o caos. Agora eu digo para você, volto a falar na audiência pública. Na época eu tive muita dificuldade. Inclusive, por não ser da base dele, imaginei que não fosse ninguém da prefeitura para essa audiência. Mas, quando o vereador quer, ele faz acontecer. Em que sentido? Eu estudei, eu fui a fundo, eu mobilizei o Ministério Público, eu mobilizei deputado, e ele teve que ir. E de uma forma ou de outra ele fez. Agora, claro, se nós tivéssemos uma Câmara atuante
e os próprios vereadores que estão do lado dele sabem da importância desse projeto, aceitar um aluguel desse preço e ainda não trazer o benefício que deveria? Então, assim, realmente a Câmara deveria estar em cima, fiscalizando. O mais difícil está aí, são as câmeras. Isso. Mas e a forma de fazer? Então, assim, infelizmente nós temos um legislativo, mais uma vez, né, totalmente voltado para o executivo, né, um pessoal que não tem a preocupação com o povo, mas isso não é de agora, isso é de muito tempo, e quem tem que acordar é o povo. Ou muda, ou vai continuar disso para muito pior. Ok. É verdade, isso aí é bem impactante mesmo, essas palavras. Dando sequência a essa temática das câmeras de vídeo monitoramento, o Fabian Dalisson, que é do Grupo Macaíba do Futuro, ele se dirige à senhora: doutora Cátia, os macaibenses ainda sonham com a eficiência das câmeras de monitoramento instaladas na cidade. Partindo da população anseio de uma cidade mais segura, o projeto Macaíba do Futuro defende, além do monitoramento com câmeras, o sistema de leitura de OCR de placas nas 8 entradas da cidade e a implantação da Guarda Municipal, onde seria a central de monitoramento 24 horas, onde se acionaria as viaturas. Diante de todo esse contexto, o que a senhora poderia falar sobre o assunto? Se ele conhecer o projeto que eu propus lá atrás, ele vai ver que muito se assemelha a isso aí. Porque quando eu fui à Apodi saber como era esse funcionamento das câmeras, justamente a câmera ela aproximava, via a placa do carro, tinha uma pessoa lá na central de monitoramento, conseguia avisar a tempo, né, para a equipe, então a polícia conseguia até muitas vezes interceptar tudo e tinha uma eficiência maior. Só que, infelizmente, volto a dizer, o projeto que está aí, ele na época fez o seguinte, porque na verdade também não era só o mês do salário de Cátia, eu tinha chamado a CDL, vamos comigo, igual fizeram em Apodi, vamos juntos montar algumas câmeras em pontos estratégicos da cidade, para que a gente pudesse começar a ver, não, peraí, isso aqui dá certo, é eficaz, e aí sim, a gente foi até ver na época, no batalhão, aqui no batalhão, a central de monitoramento seria no batalhão, então eu acho que na época era o comandante Marlon, alguma coisa, chegamos a ver a sala, eu mesmo disse que pintaria, organizaria, mas infelizmente desvirtuaram. Quanto à Guarda Municipal, aí eu até digo, eu enquanto advogada é muito frustrante para mim. Então eu acho que na política, eu não vou mentir, mas foi uma frustração generalizada. Sim. Porque vereadora, advogada, conhecendo as leis, você saber que a Guarda Municipal está prevista na lei orgânica do município desde 1990 e nunca foi implantada. Então eu fiz denúncia no Ministério Público, fui discutir essa temática e o que resolveu? Certo? Então volto a dizer, eu fiz a minha parte. Enquanto não tiver uma mobilização maior, agora digo para vocês, na hora que a Câmara acordar, um prefeito não tira um vereador, não. Agora uma Câmara tira um prefeito. Então, assim, na hora que a Câmara acordar de verdade, mas do jeito que o prefeito faz aqui, a Câmara não vai acordar nunca. Porque quando alguém ganha, ele vai lá, busca amparar a família, amparar os vizinhos, que eu não sei onde é que anda o nepotismo aqui em Macaíba, né? Porque você vê a família de todo mundo muito bem amparada e falo isso sem medo, certo? Falo com propriedade e sem medo, como sempre defendi. Então, assim, você vê que está todo mundo lá amarrado de A a Z com o prefeito e o povo que se dane. Infelizmente, essa palavra é o que eles fazem. Agora, em ano de eleição, eles estão lá com dinheiro para comprar o voto. Então, ou as pessoas aprendem que esse modelo não funciona e podem até receber esse dinheiro, porque, na verdade, estão devolvendo para eles o que já é deles, né? Pode até receber. Agora, na verdade, tem que aprender a votar. Se uma pessoa chega na sua casa para comprar teu voto, vote em qualquer pessoa, menos nessa. Tá na cara que não vai dar certo. Sim. Então, infelizmente, é o que a gente vive. Perfeito. Vou mandar aqui um abraço aqui para Marta Bezerra, está aqui elogiando a senhora, o Ronaldo Soares, me orgulho muito de Cátia, uma referência política, Deus te abençoe, o Tony Branco, Dr. Normando Feitosa, mulher de personalidade forte, qualidade que falta em muitos. Pessoal aqui elogiando a senhora através do Facebook. O Ronaldo Soares, ele mandou 2 perguntas, mas eu acredito que a primeira já foi respondida aqui nesses 20 minutos. Ele pergunta, os pensamentos da vereadora Cátia ainda são semelhantes com a de Cátia de hoje? Eu acho que esses 20 minutos aqui já respondeu para ele. Com certeza. E a segunda pergunta que ele faz é o seguinte, existe alguma possibilidade da senhora ocupar cargo público em nossa cidade? Da forma que está hoje, eu não tenho nenhum interesse. Certo? Eu acho que cada um pode oferecer sua contribuição dentro do que é possível. E, para mim,
do jeito que as coisas andam, infelizmente eu não vou nem me aliar à maioria desses grupos, porque para mim eu não lutei tanto para hoje me aliar ao que eu não acredito. Então eu sou realmente muito autêntica, eu só me aliaria a alguém se eu acreditasse, e hoje a gente vê o mesmo círculo ali, né, batido, que, enfim, não tem muito a contribuir com a cidade. Ok. Mais uma pergunta, Luiz? Perfeito. A senhora vem acompanhando os bastidores políticos da cidade de Macaíba atualmente, e tem uma pergunta aqui do seu José Souza, se a senhora se identifica com a atual oposição de Macaíba. Não me identifico, certo? Não me identifico por um motivo muito simples. Eu costumo dizer que a oposição ela tem que lutar por uma cidade melhor, por benefícios, por melhorias no serviço público. Não é só chegar na frente do Facebook ou chegar na frente de uma televisão e, de repente, propor coisas para chamar a atenção do povo. Você, efetivamente, tem que viver aquilo. A vida da gente fala muito. Então, se eu estou aqui me intitulando como nova, mas quando eu estive lá nos 4 anos, eu fiz coisas que representam a velha política, que oposição, que novo, o que eu estou trazendo de novo? Então, infelizmente, eu sou muito crítica nisso e tenho até preferido ficar mais distante. Nunca me eximi de nenhuma opinião quando fui perguntada, né? Mas assim, me aliar a essas pessoas que se dizem novas, que na verdade de nova não tem nada, a me aliar a essa oposição que se diz oposição, mas que na verdade quer só trocar o prefeito para ser o próximo beneficiado. Eu quero uma oposição que lute pela cidade, pela melhoria, né? Que não pense em si próprio. E vou dar um exemplo. Quando fui vereadora, teve uma votação para aumento do salário de vereador. Eu fui a única vereadora que votei contra. Teve uma sessão para votar aumento do número de vereadores. E todo mundo dizia, você é louca, né? Vai beneficiar todo mundo. Eu fui contra, já tem demais. Né? Então, assim, quanto mais para quê? Para o prefeito chegar lá, dar um anzolzinho e puxar? Então, assim, do jeito que está complicado e esse grupo não me representa. Inclusive, hoje, me parece que a Câmara de Vereadores vai aumentar de 15 para 17. Né? Então, se observar qual é a produtividade da Câmara de Vereadores para que hoje haja o aumento de mais 2 vagas. Agora, o objetivo disso é interessante, porque, assim, aumentando 2 vagas, o que eles estão tentando fazer? Eles tentam se manter, e aí vem 2 novos. Porque o objetivo maior é eles se manterem. E eles estão vendo que realmente há uma tendência à mudança, as pessoas estão se cansando. Não sei se atinge essa eleição. As pessoas começam a se cansar. Espero muito de coração que haja essa mudança. Vai chamar uma mudança com responsabilidade e tudo, mas não sei se para agora a gente já consegue ver isso. Dentro dessa mudança que o Brasil vem passando, que é evidente e lógico, houve uma mudança enorme, principalmente com o discurso do novo, embora as práticas não sejam tão novas, mas dentro disso, e a gente vendo o seu posicionamento, como sempre foi lá quando vereadora e continua sendo o mesmo hoje, não comungando de certas práticas políticas que leva para a velha política, e pegando hoje esse movimento da mudança, não seria interessante hoje a ex-vereadora Cátia Sena tentar ajudar o município novamente com um mandato e se colocando até porque da nova política? Carlos, o povo de Macaíba, ele precisa querer a mudança, mas querer de forma genuína, querer de verdade. E assim, infelizmente hoje eu não consigo ver essa vontade externada da forma que deveria ser. Porque assim, o que eu vejo? As pessoas tentando ver qual é o grupo que tem mais dinheiro, qual é o grupo que tem mais condições de chegar, são as pessoas fazendo conchavos para se aliar, para juntos chegar lá. Então, assim, é muito complicado, volto a dizer. Da forma que está hoje, realmente, assim, a minha contribuição vai ser de outra forma, vai ser como eu venho dando, realmente, nos bastidores do lado de cá. Nunca é uma palavra que hoje eu tenho muita cautela para não usar. A gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã a Deus pertence. Acredito muito que a minha eleição lá atrás de vereadora foi uma eleição com 30 dias, extremamente complicada. Então, assim, foi da vontade de Deus,
né? Então, assim, eu não tenho dúvida disso. Fiz um mandato que, assim, não tenho do que me envergonhar, né? Olho para todo mundo de cabeça erguida, dizendo que, assim, são tantas as oportunidades na política de você se corromper, de você... E eu não fiz, então, assim, saí de cabeça erguida, de peito aberto, e digo para vocês de todo o coração, quero muito contribuir com essa cidade, mas do jeito que está, eu não consigo ver o norte para efetivamente fazer isso. Então, não, nunca, é uma palavra que eu tenho hoje cuidado, certo? O amanhã a Deus pertence, mas da forma que está hoje não é o meu pensamento. Eu quero me dedicar ao meu trabalho, à minha profissão, à minha família, né, às minhas crianças. Então, nesse momento... Kátia, hoje Macaíba tem cerca de 5 pré-candidatos da oposição. E grupos políticos tem diversos. Entre hoje, com esse movimento de vários grupos políticos na cidade, a senhora tem sido procurada por esses grupos? Eu diria que eu fui procurada por mais de 5, viu? Eu já fui procurada, inclusive, gente, eu faço um apelo, gente, o escritório aqui em frente ao fórum é da advocacia, porque, assim, realmente os grupos políticos têm me procurado muito. E a conversa, inclusive, para eles é a mesma que eu estou conversando com vocês. Hoje, está delicada a situação, eu tenho muita cautela de aliar meu nome ao que eu não acredito, então eu não quero fazer isso. Já chegaram para mim e disseram, Kátia, mas fulano tem boas condições, o que você acha de se aliar? Não me alio com ninguém porque tem boas condições. Eu me alio a projetos, a realmente proposta de melhoria. E eu tenho que sentir a verdade nesses candidatos. Infelizmente, hoje, a maioria desses oposição, enfim, alguns já tiveram a chance de governar, outros são da política e já tiveram a chance de mostrar ao povo o que efetivamente querem e não fizeram. Então, o que eu vou fazer, né? É delicado. Então, assim, não vou me aliar a ninguém que está aí, que já teve no poder. Volto a dizer, Macaíba está há 19 anos sob o mesmo governo, sob a mesma administração, e a gente está indo de mal a pior. Então, assim, ou se acorda e muda, sai desse círculo vicioso, e cuidado com a mudança, né? Porque tem alguns pré-candidatos aí que são vereadores de muito tempo, velhas raposas. Não existe só raposa no executivo, né? Enfim, né? Tem várias raposas aí. Então, macaco velho, como chamam, enfim. Pessoas que estão aí há muito tempo, já tiveram mais que a oportunidade de mostrar que vieram e não mostraram. Aí vão mostrar agora? Numa eleição executiva? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu não... A senhora, eu me identifiquei com a senhora, que a senhora é bem pragmática, responde de maneira direta e clara. O Ricardo Santos, ele fez a pergunta, Macaíba tem pelo menos uns 10 pré-candidatos a prefeito. Gerson, Auri, Marília, Netinho, Emílio, Ailton Mangabeira, Silva Nunes, tem um candidato Macaíba do Futuro, tem um candidato prefeito Fernando e tem o doutor Normando. Hoje, se a senhora votasse em Macaíba, qual desses a senhora votaria? Eu voto em Macaíba. Saia justa, hein? Não, eu nem... Assim, é o que eu estou dizendo. Eu vim aqui disposta ao que me perguntarem, eu vou responder de coração, agrade A, B ou C. Né? Então, assim, eu vou pegar os nomes que estão mais em evidência e vou justificar, certo? O porquê. Certo. Fernando, no grupo dele, não tem a menor possibilidade, né? Não me aliei quando era vereadora para me beneficiar. Hoje, muito menos, graças a Deus, não preciso disso. Então, é um grupo que vem atrasando a cidade. Marília, tenho todo o respeito a ela, mas já teve a oportunidade de fazer e não fez. Né? Foi muito defensora nessa última campanha da Guarda Municipal, mas ela foi prefeita. A Guarda está prevista na lei desde 1990, não fez. Então, assim, realmente não posso, não há a menor possibilidade da minha parte, né, de estar ao lado dela, de caminhar ao lado dela. E aí eu falo sem medo, porque é o que eu estou dizendo. Por mais, na última campanha, muita gente chegou para mim, e até para me comprar, dizendo, não, mas se você se aliar a Marília, vocês vão chegar lá. Volto a dizer, não tenho preocupação nenhuma em chegar lá. Eu tenho preocupação com o meu nome, né, e preocupação de fazer a coisa correta, porque a gente não perde a essência, ou a gente não pode perder a essência, né? Então, assim, tem coisas que eu até vou ser bem clara, mas tem coisas que muitas pessoas não vão entender quando eu falo de essência, de honestidade,
porque no meio da política é muito complicado isso. Então, só as pessoas que realmente são tementes a Deus, que, né, aprenderam valores em casa, vão saber o que eu estou falando. Então, não há possibilidade, porque não confio nessa forma de governar, né? Volto a dizer, eu quero um candidato para Macaíba que mude a forma de governar, que governe para a cidade, e não um candidato que já teve a oportunidade e quando chegou lá marcava exame para vereador. Todo mundo sabe que eu sou contra isso, porque é um absurdo você fazer média com dinheiro público, você fazer média com o cidadão que já é dele. Então chega, você tem uma ressonância, porque amigo de um vereador passa na frente de todo mundo. Já dizia na Câmara, vereadores estão matando pessoas, porque na hora que um vereador chega e passa na frente com um amigozinho que tem dor de cabeça, tem uma pessoa com câncer esperando. E isso, prefeitos que se alinham a isso é o mínimo, né? Eu estou falando aqui um detalhe, dentre tantos outros. Então, por essa razão, para mim, Emídio, Netinho, eles também estão aí há muito tempo, né? Tiveram a oportunidade, não como prefeito, mas assim, como vereador, a gente já tem um panorama do que a pessoa é. Assim que eu assumi, eu lembro como se fosse hoje, um grupo de estudantes chegou para mim e disse, mas como a gente vai saber se tudo isso que você está falando é verdade ou não? Eu falei, o tempo. O tempo é o Senhor dos Senhores, né? Então, assim, o tempo vai esclarecer. E o tempo passou. E como é bom olhar para eles e dizer, e aí, eu tive um mandato de 4 anos? E em 4 anos, se aquilo tudo fosse só um bom discurso, uma boa oratória, eu teria me perdido. Eu teria feito coisas para me beneficiar. Por que eu não fiz? Então, gente, todo mundo que está aí, analisa a vida de cada um. E aí fica mais fácil de votar. Então, infelizmente, assim, não vou falar de cada um porque são muitos, né? Mas eu acho que deu para entender o contexto. Sim. O nosso tempo já está um pouquinho estourado, mas a gente percebe aqui algumas perguntas e não vai dar para fazê-las, mas vamos sintetizar na seguinte questão, embora seja até desnecessário a pergunta, mas a doutora Cátia Sena, como política, defende que o vereador ele exerça a sua função de legislador ou que ele agregue a isso o assistencialismo? Eu sou totalmente contra o assistencialismo, né? Assim, de verdade, eu acho que é um retrocesso. Então, eu sou a favor de que o vereador ele lute pela melhoria, mas do bem comum. É isso que a gente tem que defender, né? E o assistencialismo, muitas vezes, ele acaba beneficiando, elevando o nome do vereador, mas a preocupação com o povo como um todo, com a cidade como um todo, e é justamente por causa dessas práticas que ninguém avança. Porque, e até faço um parêntese, Carlos, para um vereador fazer tantas coisas de assistencialismo, ele precisa estar recebendo alguma coisa aí, né, considerável. Porque para você fazer coisas que não são de competência do vereador... Assistencialismo custa caro. Né? Custa caro. E aí, como é que você tem esse dinheiro? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado. Esse assistência. Aí tem alguém que diz, Cátia, mas quando o poder público não faz, que bom que tem um vereador que faça. Vamos só ver como é que ele está fazendo, né? As custas de que ele está fazendo. Porque é o que eu estou dizendo. Se não fosse por isso, talvez nós não tivéssemos tantos vereadores aliados ao prefeito. Porque estar ao lado do prefeito é bom, é mais fácil fazer assistencialismo. Aí você vai dizer, Cátia, mas tem um outro que não está fazendo e não é aliado do prefeito. Tomara que não seja, assim, com auxílio de algum deputado. Enfim, se for algo genuíno de a pessoa fazer, mas aí não entraria nem no assistencialismo. Então, sou contra o assistencialismo mesmo, certo? E entendo que é um retrocesso. Perfeito. Tá chegando um alô para a senhora aqui do Rio Grande do Sul, da Rosiane Lung. Cátia, você representaria bem aqui no Rio Grande do Sul. Então, agradeço o pessoal que está assistindo o programa Opinião Sociedade em Foco, através do Facebook, através do YouTube e das redes sociais. Ok. Luiz, alguma pergunta ainda do internauta? Pessoal que está comentando, e tem um comentário aqui do vereador Zeca Cunha, que ele fala aqui. Ele se dirige à senhora, não generalize, colega, mostre um serviço prestado seu a favor de Macaíba, a não ser falar contra o prefeito. Respeito à oposição, aqui estamos fazendo o que devemos fazer. Ok, mas eu sou uma das pessoas que particularmente defendo
que oposição é um grupo de pessoas que têm ideias, propostas e projetos contrários a um governo. Eu até hoje, não sei se é por desconhecimento meu, por falta de informação, mas até hoje eu desconheço os projetos, as propostas, as ideias da atual oposição de Macaíba para o povo. Nobre colega Zeca Cunha, eu falo do que conheço com propriedade, já estive do lado de lá. E digo para você que não me arrependo de um ai do que falei, assumo tudo o que falei e não tenho que provar nada para ninguém. O que eu tinha que provar, os 4 anos estão aí. Né? Essa sim é minha maior prova, essa sim é minha maior bandeira, né? Uma campanha para prefeito limpa, com recursos próprios, onde teve voto, onde a votação que eu tive foi sem prometer nenhuma secretaria, tá certo? Então, assim, eu falo com propriedade, do jeito que está hoje, não existe oposição genuína que se preocupe com Macaíba. Existem pessoas que querem mudar o prefeito para ser o próximo beneficiado e querem, sim, ajudar o seu povinho, o seu reduto, o seu curral eleitoral para se beneficiar. Então, não retiro um ai do que eu falei. Respeito sua opinião como respeito a de todo mundo, certo? Mas não tiro um ai do que eu falei. Ok. Nós já estamos com o nosso tempo estourado, mas eu não poderia deixar de fazer aqui uma última pergunta que, levando em consideração o seu posicionamento e as suas práticas, eu faço uma seguinte pergunta. A senhora já conheceu o projeto Macaíba do Futuro? E o que achou desse projeto? Se conheceu? Certo. Conheci alguns pontos, né, que tem muita coisa que eu já defendia lá atrás. Infelizmente, como todo grupo, tem algumas pessoas que, né, para mim, representam esse mesmo modelo, o que faz com que eu tenha uma atenção e um cuidado especial para me falar com propriedade, com detalhe. Claro que eu tenho que conhecer mais profundamente. Porém, muitas coisas que eu vi e que fui procurada por algumas pessoas que estão aí do lado do prefeito, aliados com o prefeito. Então, assim, eu tenho realmente uma cautela, certo? Então, tem muitos grupos se formando e espero que de verdade queiram bem de Macaíba. Promover essas discussões é importantíssimo. Eu sou defensora disso, mas acho que tem que ir além e tem que ver quem está por trás disso, certo? Okay. Porque é muito difícil a política do jeito que está, a cidade do jeito que está, você querer só mudar as peças e continuar a mesma desgraça. Então, preciso conhecer melhor, mas assim, já vi que tem muitas pessoas que são aliadas e representam a velha política, como todos os grupos. Claro que não vai ser isso que vai ser determinante, mas discutir, levantar pautas, mas eu efetivamente não sei quem é o candidato deles, eu não sei mais detalhes sobre isso. Os projetos, claro que são bons, mas aí de projeto eu posso falar também com propriedade que coloquei tantos projetos e assim, o projeto sozinho, ele precisa realmente ver como vai ser viabilizado e uma equipe realmente por trás que encabece isso e a gente tem que ter o cuidado. Eu costumo dizer que Macaíba ela sofre de todos os lados, mas de todos os lados mesmo, porque nós temos um executivo e um legislativo que não se preocupa com o povo, mas também nós temos outras entidades que poderiam fazer mais. E se esses vereadores que se dizem oposição se aliassem a essas pessoas, como na época eu quis me aliar, pensando no bem do povo, eu disse, DL, vamos junto aqui, porque vai beneficiar todo mundo. Então tem tanta coisa para se unir de verdade e efetivamente fazer. Então ficar só em projetos, tudo. Tem coisas que podem efetivamente serem feitas e que deveriam estar sendo feitas. Sim, inclusive falando em projetos, o vereador Zeca Cunha disse que tem vários, mas não são pautados. Parece que esse é um problema da Câmara, de não pautar os projetos que realmente possam ser de interesse do povo. Isso, mas existem algumas coisas que podem ser feitas em parceria e que podem sim vir a dar certo. Mas claro, é uma Câmara engessada. Eu acho que eu vou usar esse termo, o melhor termo, talvez seja esse. É uma Câmara engessada porque, né, o prefeito comanda. Como comandava na minha época? Ora, eu tinha 10 minutos para falar, me cortavam a palavra, me ofendiam, né? Isso porque o presidente, né, se dizia tão amigo, tudo. Então, assim, respeito todo mundo, mas passei por muitas humilhações, passei por muita coisa, mas estou aqui firme e forte, com as mesmas convicções, com os mesmos desejos de melhoria. Agora, claro,
com muito cuidado, porque, infelizmente, hoje é difícil um grupo que queira genuinamente uma cidade melhor. Eu vejo mais pessoas que querem o seu benefício próprio e o benefício dos seus. Ok. Perfeito. Meu script aqui de perguntas já se esgotou. Eu quero agradecer a presença da senhora que enalteceu aqui o debate, abrilhantou o espaço da opinião, e uma opinião particular minha, que, a bem do serviço público, uma pessoa com suas características deve sim participar ativamente da política. Eu acredito que eu defendo muito uma frase de Platão: você pode não gostar de política, mas você vai ter ciência que você vai ser governado pela escolha daqueles que gostam da política. Então, se as pessoas querem de fato mudar, então é necessário que elas participem. E desejo para a senhora uma ótima noite e que Deus abençoe seus projetos. Deixa aqui também nosso agradecimento, desde já, e já deixamos o microfone para a senhora fazer sua despedida, e o nosso muito obrigado. Pô, gente, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né, conversando um pouco, esclarecendo um pouco sobre essas questões, né, que são tão importantes para o nosso município. Me coloco à disposição, sempre que precisar, estou à disposição, né, e no fundo, e quero deixar aqui um apelo à população macaibense. Gente, pensem com carinho, pensem com responsabilidade. Vamos mudar, mas mudar de forma genuína, né, mudar para avançar de verdade, né? Mudar para as coisas acontecerem. Então é necessário uma limpeza, mas uma limpeza grande. Agora, não é mudar por mudar, é mudar com responsabilidade, é mudar estudando o teu candidato. Você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, você tem uma responsabilidade muito grande. A mudança começa em você. Tantas vezes eu ouvi na minha campanha: ai, Cátia, eu queria tanto votar em você, mas você não tem chance. Gente, se vocês não fizerem a parte de vocês, se vocês não lutarem, não acreditarem. Aí chegou gente que disse assim: ah, Cátia, mas eu vou votar no mesmo menos ruim. Eu hoje tenho tanta dificuldade de dizer ou de apoiar alguém, e não fiz em outra eleição, porque eu não quero o menos ruim, eu quero o melhor. Então deixo um apelo para vocês: se vier um candidato que realmente represente o novo, mas um novo com responsabilidade, não tenham medo de votar. E não sejam covardes. Se ele não ganhar, ele fez a parte dele. Então Deus abençoe todos vocês e muito obrigada.